Bem-vindos ao canal Matheus Costa. O vídeo de hoje será sobre os Cavaleiros de Ouro mais poderosos de cada constelação. Cavaleiro de Áries mais poderoso. Gateguard de Áries foi um dos Cavaleiros de Ouro durante Guerra Santa contra Hades no século XVI, que acabou servindo ao Imperador dos Mortos no lugar de Atena junto ao Grande Mestre Tia devido à ambição de ambos em alcançar o sonho de um mundo ideal, sendo então incumbido de ajudá-lo a liderar a conspiração dentro do santuário de Atena de trazer todo o exército de sua deusa para o lado dos espectros usando as fadas do submundo. Entretanto, ele viria a ter uma mudança em seu modo de pensar e confiou sua vontade a seus camaradas para impedir os planos de seu mestre antes de morrer. Como Cavaleiro de Ouro e tendo sido aluno do Grande Mestre Tia, Gateguard mostrou ser um dos mais poderosos cavaleiros de sua geração, dado que sua traição foi considerada um sério problema para com o exército de Atena. O fato de Tia confiar o controle das fadas do submundo para ele espalhá-las dentro das 12 casas para controlar os demais cavaleiros, indica que Gateguard era seu peão mais valioso, o que por sua vez enfatiza mais ainda a sua força. Isso seria comprovado ao entrar em confronto contra Akurei, que apesar de ter a fama de ter o poder equivalente ao de um Cavaleiro de Ouro, Gateguard facilmente o sobrepujou inicialmente, sendo que o teria matado se não tivesse sido interrompido por Alconde Sagita. Mesmo após ser exaurido pela técnica final do Cavaleiro de Altar, o ariano ainda poderia se manter lutando uniformemente contra ele, que se viu obrigado a tentar matá-lo a fim de neutralizá-lo. Posteriormente, munido apenas com o poder do submundo, Gateguard fora capaz de lutar em pé de igualdade contra os gêmeos Muvianos e sobrecarregá-los a ponto de conseguir deixar Sage inconsciente durante o combate. Técnicas especiais, Força Ascendente, Cavaleiro de Touro mais poderoso. Harbinger de Touro, assim como Aldebaran, um novo Cavaleiro de Touro enorme, além de possuir as mesmas técnicas, ainda mais aprimoradas. Mas as semelhanças acabam aí. Harbinger é considerado por muitos indivíduos, tanto aliados quanto adversários, como um dos mais poderosos Cavaleiros de Touro que já viveu e por sua vez um dos mais fortes Cavaleiros de Atena de sua época. O fato dele ter sido capaz de vencer diversos cavaleiros antes mesmo de se tornar enfatiza ainda mais o seu poder, tanto que Ian o treinou pessoalmente ao ver o incrível potencial que ele detinha. Em última análise, isso mais tarde foi provado ser válido quando Harbinger enfrentou sozinho o Palasito de primeira classe Titã, dito ser o mais forte e terrível guerreiro da deusa Palas, e que apesar de ter saído muito ferido da batalha sem a ter vencido, ganhou reconhecimento e gosto de seu adversário por ter quebrado sua arma. Tal fato iria lhe dar crédito e reconhecimentos suficientes após o fim das Guerras Santas para ser nomeado a Grande Mestre. Técnicas especiais, Chifre das Sombras. Grande Chifre. Chifre Supremo. Cavaleiro de Gêmeos mais poderoso. Asprus foi o mais poderoso cavaleiro de Atena do século XVIII. Bem como um dos mais fortes Cavaleiros de Ouro de sua geração, ao ponto de ter alcançado um poder tão vasto que inquestionavelmente poderia ameaçar o domínio dos deuses, o tornando portanto um dos cavaleiros mais talentosos da história. Mesmo quando era apenas uma criança aspirante a cavaleiro, ele foi amplamente visto como um prodígio pelos habitantes do santuário de Atena, e sua aptidão lhe fez render merecimento para herdar a armadura de gêmeos, chegando a tal ponto que acreditavam que era inevitável que ele se tornasse o cavaleiro mais forte um dia. Posteriormente, isso se tornaria verídico, pois devido sua incansável busca pelo poder de modo que se tornasse mais forte e apto ao cargo de grande mestre do que qualquer outro, na idade adulta, ele teve uma melhoria tão inconcebível que muitos, inclusive inimigos, o consideraram como o cavaleiro mais poderoso e perigoso de sua época, algo que ele mesmo firmemente acreditava. De fato, antes de sua traição ser revelada, Asprus era tido como uma das forças principais que poderiam garantir o sucesso do santuário na Guerra Santa contra Hades, de modo que sua morte, portanto, foi muito lamentada. Por conta própria, ele poderia derrotar os espectros de Hades, Raibult de Upir e Areate de Vampiro, com facilidade, e depois venceu sozinho o Grande Mestre Sage sem nenhuma dificuldade aparente. Após seu retorno da morte como um espectro, Asprus foi mais do que capaz de obliterar completamente seu irmão Defteros e mais tarde, derrotou e selou a reencarnação do grande deus Kairos, embora ao custo de sua nova vida. Asprus pode criar esferas em forma de galáxias que atacam o inimigo ou que sobrepujam as técnicas do adversário devido à intensa gravidade delas, podendo assim esmagar seus corpos facilmente. Observação:
Asprus também detinha controle e conhecimento total sobre os campos interdimensionais, já que poderia abrir portais com facilidade para dimensões com leis físicas próprias e foi capaz de abrir caminhos até para a hiperdimensão. Em seu caso específico, ele era um mestre absoluto neste campo, a ponto de se rivalizar com deuses, visto que conseguiu inutilizar a maior parte das técnicas de Kairos, levando-o a irritantemente reconhecer a proeza dos poderes do Geminiano. Técnicas especiais: Explosão Galáctica, Satã Imperial, Outra Dimensão, Arco Geminga, Canceriano mais poderoso. Sage é reverenciado como um dos cavaleiros mais poderosos da história do exército de Atena e um dos cavaleiros de ouro mais fortes de sua época, possivelmente sendo o mais forte cavaleiro de Câncer que já viveu. Prova de seu imenso poder é que ele fora o único dourado de sua era que sobrevivera a todo o percurso da Guerra Santa contra Hades e, junto a seu irmão Icriste, um dos 3 sobreviventes do conflito. Embora sua força seja vista por um punhado de indivíduos provenientes como God e Akurei de Altar, o próprio Sage reconheceu seu irmão mais velho como o mais forte dos gêmeos. Mesmo em sua velhice, o poder de Sage ainda era espantosamente grande, como ele facilmente lidou com Defteros dominado e não se intimidou perante Asprus de Gêmeos, apesar do mesmo ser visto como o mais forte cavaleiro do santuário na ocasião. Todavia, fora notado que Sage não venceria o Geminiano se ele lutasse junto com seu irmão, obrigando o Moviano a ter de chamar Asmita para auxiliá-lo. Embora em última análise, ele acabaria perdendo a batalha contra Asprus. Já durante a nova invasão de Hades, o próprio considerou Sage como uma ameaça ao saber que ele poderia, com a ajuda de Atena, extrair e selar sua alma, sendo que teria conseguido se não fosse a intromissão de Pandora. Ao revelar todo o seu poder, Sage, junto a seu discípulo, foram capazes de derrotar e selar Thanatos, embora ao custo de suas vidas. Sage também era capaz de convocar e controlar os espíritos, bem como em extensão controlar algumas almas humanas ou gerar clones feitos de espíritos que criavam uma gaiola de almas ao qual poderiam imobilizar o espírito de seus adversários ao serem destruídos ou até impedir a morte de alguém extremamente ferido estabilizando seus pontos vitais. Ele também poderia abrir e fechar caminhos através das dimensões enquanto estivesse no Yomotsu, incluindo a hiperdimensão. Sua habilidade sobre transmigração entre a vida e a morte eram tão grandes que poderiam banir os espectros, apesar deles serem seres do inferno, direto para o Yomotsu, bem como bater de frente contra Thanatos, um mestre absoluto nesse campo de combate. Sage também era capaz de criar e controlar o fogo do inferno, uma espécie de chama que usa as almas e a energia espiritual para se manter acesa, podendo assim gerar incêndios e explosões devastadoras que poderiam prejudicar até mesmo seu irmão, cujo poder na ocasião era dito estar no mesmo patamar de um cavaleiro de ouro. Técnicas especiais: Ondas do Inferno, Chamas Demoníacas, Clone Espiritual, Gaiola Talismã, Dourado mais poderoso de Leão, Regulus de Leão. Um dos mais notáveis cavaleiros daquela época, Tegolus era o filho de Lias de Leão, morto por Radamantis. Tegolus era apenas um garoto da idade de Tema e Hiato, mas mesmo assim tinha um poder enorme. Sua maior habilidade eram seus olhos. Com eles o leão podia simplesmente analisar o cosmo do seu inimigo e aprendê-lo. Assim ele simplesmente anulava o cosmo de seu oponente, podendo assim superá-lo. Além disso, com seus olhos Regulus era capaz de aprender os golpes de outros cavaleiros. Com isso ele foi capaz de executar uma exclamação de Atena sozinho, além de executar todos os golpes dos 12 cavaleiros de ouro de uma vez por conta própria. Regulus é capaz de se adaptar às mais adversas condições e, graças aos seus olhos especiais, pode analisar as técnicas de um oponente e imitá-las embora de forma incompleta, como foi notado por Radamantis quando o Dourado copiou seu rugido deslizante. Ele possui domínio cósmico suficiente para bloquear um ataque direto de um Violate de Behemoth Espectros Celeste com um só dedo. Demonstrou também ser capaz de se tornar um com a natureza e mover-se como o vento, podendo destruir e sobrepelir de um juiz do inferno utilizando apenas um golpe. Técnicas especiais: Relâmpago de Plasma, Cápsula do Poder, Clamor dos Zodíacos, Exclamação de Atena, o Virgem mais poderoso. Chakra de Virgem. Os cavaleiros de Virgem das eras anteriores foram chamados de homens mais próximos de deuses por diversos fatores, mas nenhum deles chegou a ser chamado de o homem mais próximo de Deus pelo verdadeiro significado do sentido. Como exemplo temos Shijima, que foi considerado o homem mais próximo de Deus,
por conseguir falar com os deuses. No entanto, ele não conseguiu ouvir os deuses. Já Shaka conseguiu ouvir e falar com eles normalmente, dessa forma recebendo a explicação de que a morte não era o fim de tudo, e para isso acontecer, Shaka tinha o nível mais alto de espiritualidade, o oitavo sentido capaz de conversar com os deuses de maneira plena e permitir que ele supere a morte. Com isso, Shijima percebeu a superioridade de Shaka e declarou Shaka como o cavaleiro de virgem mais poderoso, já que ele era verdadeiramente o homem mais próximo de Deus, se referindo à sua espiritualidade. Shaka tem um cosmo tão poderoso que é capaz de fazer frente até mesmo ao poder de uma deusa, como visto na Batalha das 12 Casas, quando ele bloqueia o cosmo de Saori, impedindo-a de intervir na luta de Kid Fênix contra Shiva e agora na Ilha Canon, embora Athena finalmente conseguisse ser forte o suficiente para repeli-lo, quebrando sua concentração. Porém isso só ocorre no anime. Técnicas especiais. Kami. Rendição divina. Ciclo das 6 existências. Ciclo de transferência. Invocação dos espíritos malignos. Tesouro do céu. Dourado de Libra mais forte. Itia de Libra foi renomado como o cavaleiro de Atena mais forte de sua época, considerado até mesmo como o mais ideal candidato ao cargo de grande mestre que já se tinha visto. Mesmo antes de assumir o posto de líder do santuário, ele foi creditado como a força central por ganhar a Guerra Santa contra Hades no século VIII. Foi alegado também durante o auge da conspiração das fadas que a proeza de Tia não poderia ser enfrentada por alguém despreparado, como as pessoas que falaram a respeito de suas habilidades consideraram sua força como cavaleiro de Libra uma lenda, algo que Sage de Câncer também endossou, afirmando que sua traição poderia garantir a vitória de Hades perante Atena na guerra. Mesmo Crest, reconhecido como o mais poderoso cavaleiro de Aquário que já viveu, admitiu abertamente sua inferioridade para com ele. Outra prova de seu extraordinário poder é que ele fora uma das 2 pessoas de sua geração a continuar viva após as guerras santas contra 3 dos mais fortes rivais de Atena. Ao recuperar sua juventude e restaurar seus poderes plenamente, ele foi capaz de dominar facilmente Sage e Akurei de Altar em batalha, sendo que os teria matado se não tivesse sido distraído na ocasião do confronto. Na verdade, o fato de Tia nunca ter sido derrotado por eles, indica o quão aterrador era seu poder. Tendo sido grande mestre do santuário por mais de 250 anos, Itia detinha o conhecimento e funcionamento de inúmeras técnicas e é presumido que possuía o conhecimento para despertar a armadura de Atena. Seu título também lhe proporcionou imunidade às chamas sagradas de Altar, sendo que poderia fazê-la se voltar contra seu usuário. Técnicas especiais. Juízo final. Escorpião mais poderoso. Cardia pode ter sido o mais poderoso cavaleiro de escorpião que já viveu, tendo domínio pleno sobre o 7º sentido de modo a parecer comum para ele, mesmo possuindo uma rara doença cardíaca que necessitava do gelo de seu amigo, Dejan de Aquário, para diminuir sua febre, pois foi treinado por ninguém menos que o lendário Crest de Aquário. Cardia é um cavaleiro extremamente ágil e letal juntamente com suas técnicas, sendo capaz de derrotar e humilhar Radamantis, um dos mais poderosos espectros de Hades, de tal forma que levou a luta na brincadeira em grande parte. O oponente que for atingido por suas técnicas jamais sai ileso, foi o que aconteceu com Radamantis de Wyvern entre outros. Técnicas especiais. Agulha escarlate. Agulha incandescente. Agulha Antares e Antares incandescente. Sagitário mais poderoso. Ceia de Sagitário é amplamente reconhecido como o mais forte cavaleiro de Atena de sua época, sendo que muitos afirmam que seu poder no século XXI se tornara tão grande e vasto que nenhum dos demais cavaleiros atuais, independente de sua classificação ou status, conseguiu se igualar em proeza com ele. A história recordou como principal fator que trouxe a vitória de Atena sobre as guerras santas no século XX, sendo por esta razão que Ceia é louvado como o maior e mais poderoso dentre os cavaleiros lendários e por sua vez digno de ser líder do exército de sua deusa. Sua força atual, no geral, é tão assombrosa que até mesmo os deuses e seus maiores guerreiros tanto o admiravam quanto temiam em batalha devido sua fama como assassino de deuses por ser capaz de ferir e até mesmo matar divindades. Uma prova disso é ele foi capaz de colidir e obliterar diversos deuses, tanto os antigos quanto os novos, além de enfrentar seus mais fortes servos, sozinho, em ocasiões separadas e ainda prevaleceu sobre eles. Técnicas especiais. Meteoro de Pegasus. Trovão atômico. Flecha de Sagitário. Flecha estelar cósmica. Capricórnio mais poderoso.
O grande traidor Ionia, foi por muito tempo, o cavaleiro de Capricórnio. Foi ele quem vestiu a armadura antes de Shura. Com o nascimento de Atena, decidiu abandonar a vida no santuário, e abriu uma escola para treinar novos potenciais cavaleiros. Mas seus métodos eram terríveis e cruéis, e seus discípulos se rebelaram. Acabou matando a todos, e para expiar seus pecados, se isola no Cabo Sunion, aquela prisão onde Canum quase morreu afogado. Passa anos escrevendo livros sobre os deveres de um cavaleiro, e quando a guerra contra Hades acaba, Sori o perdoa, e pede para que ele seja o diretor em palestra. Tem um amor distorcido por Atena, que o leva a trair a mesma. Em batalha, devido a seus séculos de experiência em batalha como santo, Ionia é capaz de entender as técnicas de suas vítimas e estudar qual o melhor ataque surtirá efeito contra seu inimigo, bem como também é capaz de reconhecer a natureza dos elementos e o grau de uso deles. Quanto mais tempo passava contra um oponente especial, menor era a necessidade que ele tinha para essas táticas de backup, como ele poderia eventualmente tanto prever o que eles fariam como identificar os pontos fracos literais ou psicológicos que pudesse explorar. Técnicas. Palavra da dominação. Tal livro libera um forte brilho dourado enviando ondas de controle mental contra sua vítima. Tais ondas são liberadas na velocidade luminal, uma velocidade imperceptível, dando a Ionia o controle sobre sua vítima. Tal golpe tem semelhança com a marionete cósmica de Minos e Vermeer de Grifon e o Satã Imperial dos Santos de Gêmeos. Palavra da reflexão. O Capricorniano faz refletir o ataque do adversário com o brilho do livro. O ataque é refletido com a força múltipla enviada juntamente com o cosmo do Capricorniano, aumentando a velocidade do ataque, acertando a vítima em cheio. Dominador do controle. Após paralisar seu alvo, Ionia cria uma esfera negra em sua mão direita. O Capricorniano parte para cima de sua vítima que se encontra paralisada. Então o santo acerta a esfera no centro do peito de seu alvo. Controle sobre os elementos. Após se juntar a Marte, Ionia recebeu a capacidade de controlar o elemento trevas. Assim passou a ser um manipulador de tal elemento. Com este elemento Ionia pode criar armas, como ele criou uma espécie de corrente que utilizou para prender Aria, a deixando imobilizada. Ionia também mostra ser manipulador do elemento vento, porém não mostra nenhuma habilidade com este elemento em específico, porém tem outros fatos. É que o Capricorniano pode abrir falhas no ar criando vácuos no campo de batalha. Cavaleiro de Aquário mais forte. Creste de Aquário é renomado como um dos mais poderosos cavaleiros de Atena da história e apontado até mesmo por seu aluno, Dégio, como o mais forte cavaleiro de Aquário que já existiu. Uma simples prova de seu poder extraordinário é que ele foi uma das duas pessoas do século VIII a continuar viva após as guerras santas contra três dos mais fortes rivais de Atena, tendo sobrevivido a duas delas quando ainda era criança. Outra prova de sua força é que durante a conspiração das fadas, ele poderia derrotar facilmente três cavaleiros de ouro do século XVI juntos usando somente sua forma astral. Garnet de Voive também o via como o mais forte cavaleiro de sua época e ao recrutá-lo para seu grupo, o fez líder dos Joias, ao qual era igualmente visto como o mais poderoso dentre eles. Entretanto, por sua própria admissão, Creste afirmou não ser tão poderoso quanto Itia na época que o cavaleiro de Libra foi alçado à condição de grande mestre do santuário. Mesmo sem usar uma armadura, o poder de Creste ainda era espantosamente grande, como evidenciado em seus confrontos contra Dégio no século XVIII, onde foi capaz de dominá-lo sucessivas vezes e anular todas suas técnicas sem perder a compostura, além de facilmente derrotá-lo quando decidiu lutar a sério utilizando sua orbe a ponto de que seu pupilo foi incapaz de conter suas investidas. Técnicas especiais: pó de diamante, rajada de pó de diamante, escudo de gelo, círculo de gelo, grande círculo de gelo, esquife de gelo, execução aurora. Ele mostrou ter o poder de governar reflexões irregulares da luz e se teletransportar por elas, sendo que seu poder nesta província é tal que poderia prejudicar a visão de Dégio a ponto de danificá-la permanentemente e obrigá-lo a usar óculos quando não utilizava seu cosmo. Cavaleiro de Peixes mais forte. Amor de Peixes. Apesar do nome que não ajuda em nada, finalmente temos um cavaleiro de Peixes que é sangue nos olhos. Irmão de Medea, assim como ela, tem o cosmo das trevas, além de controlar os 4 reis celestiais de Marte, Romulus, Diana, Bacchus e Vulcanus. Seu poder está um nível acima de qualquer outro cavaleiro de ouro, e é entre eles, o mais devotado, na realização do plano do novo mundo regido pela falsa Atena.
Não era conhecido por nenhum dos outros companheiros das 12 casas, que acreditavam que o Cavaleiro de Peixes estava sumido. Técnicas especiais, transmigração de almas. Água silenciosa. Prisão do julgamento. Valsa sangrenta. Canhão sangrento. Requiem das trevas, concerto gravitacional. Bala sangrenta.